Filho amado de Deus, se esta mensagem chegou até você, não trate isso como acaso. Existem palavras que passam, mas existem palavras que param a nossa alma. Existem conteúdos que distraem, mas existem conteúdos que despertam. Existem mensagens que entretem, mas existem mensagens que deslocam. E esta não é uma palavra comum. Esta é uma palavra que carrega movimento, intenção e direção do céu. Porque Deus viu o que você carrega. Deus ouviu o que você pediu. Deus percebeu o que sua alma tenta esconder até de você mesmo. E agora, Ele te traz para este momento, não para te confundir, mas para te esclarecer. Não para te pressionar, mas para te libertar. Não para te assustar, mas para te alinhar. Porque existe algo específico que Deus faz quando Ele está prestes a mudar a história de alguém. Algo tão profundo, tão necessário e tão transformador, que às vezes é doloroso, às vezes é inesperado, às vezes é desconfortável, mas sempre é essencial. E esse algo é a revelação da verdade. Antes de Deus mudar a sua história, Ele te mostra a verdade sobre onde você está, a verdade sobre o que te prende, a verdade sobre quem você se tornou, a verdade sobre o que você está carregando, a verdade sobre os caminhos que você tem escolhido, a verdade sobre as vozes que você tem ouvido, a verdade sobre o que está te afastando e o que está te aproximando do propósito, a verdade que você evitou, a verdade que você ignorou, a verdade que você não queria enxergar, mas precisava ver. Porque Deus não constrói uma nova história sobre ilusões antigas. Ele não escreve novos capítulos sobre páginas que você não tem coragem de virar. Ele não te leva ao destino enquanto você insiste em viver dentro de uma versão de si mesmo que Ele nunca projetou. Então, antes de Deus mudar a sua história, Ele revela a verdade que cura, que quebra, que liberta, que reorganiza, que ilumina e que desperta. E essa revelação pode vir de formas diferentes. Às vezes ela chega como um incômodo que você não sabe explicar. Algo dentro de você começa a dizer que não dá mais para continuar do mesmo jeito, que algo está errado, mesmo que você não saiba exatamente o que. Às vezes ela chega como uma conversa aparentemente simples, mas que te acerta como se Deus estivesse falando diretamente com você. Às vezes ela chega como uma situação que você não queria enfrentar, mas que te mostra a realidade que você evitava. Às vezes ela chega como silêncio, um silêncio tão forte que te obriga a olhar para dentro. Às vezes ela chega como perda, às vezes como desconexão, às vezes como cansaço, às vezes como clareza, mas sempre chega. Porque Deus não permite que você permaneça cego em áreas onde Ele quer te ver livre. E talvez você esteja vivendo isso neste exato momento. Talvez Deus começou a te mostrar verdades que você não queria encarar. Verdades sobre relacionamentos que não te fazem bem. Verdades sobre padrões que te prendem. Verdades sobre atitudes que te sabotam. Verdades sobre escolhas que te afastam. Verdades sobre mentiras que você aceitou como identidade. Verdades sobre feridas que ainda sangram. Verdades sobre ciclos que estão se repetindo. E ao mesmo tempo em que essa revelação dói, ela também liberta. Porque a verdade que Deus revela nunca vem para expor, vem para curar. Nunca vem para humilhar, vem para restaurar. Nunca vem para destruir, vem para reconstruir. E você precisa ouvir isso. Deus te ama tanto, tanto, que Ele prefere te mostrar a verdade agora, mesmo que doa, do que permitir que você continue caminhando em direções que matariam o futuro que Ele preparou para você. Por isso, filho de Deus, não tenha medo da verdade que Ele está revelando. A verdade é o início da mudança. A verdade é a primeira martelada no muro que te aprisionava. A verdade é a primeira luz que invade o quarto escuro da alma. A verdade é o primeiro passo para a liberdade. Jesus não disse que você seria liberto pela força, pela vontade, pelo esforço. Ele disse: a verdade vos libertará. Não a mentira que conforta, mas a verdade que transforma. Não a ilusão que anestesia, mas a verdade que desperta. Não o disfarce que engana, mas a verdade que cura. Então, se Deus está te mostrando verdades recentemente sobre o que precisa mudar, sobre o que precisa ir embora, sobre o que precisa ser tratado, saiba, sua história está prestes a mudar, porque a verdade nunca chega por último. A verdade sempre chega primeiro. E é por isso que muitos se confundem, porque eles acham que quando Deus vai mudar a história, Ele começa mudando o cenário. Mas Deus não é superficial. Ele é profundo. Ele não reorganiza a paisagem externa enquanto o interior continua desorganizado. Ele não abre portas
portas que o seu coração ainda não tem condição de atravessar. Ele não te leva a lugares que a sua alma não consegue sustentar. Ele te mostra a verdade, porque ele sabe que você só pode viver o futuro que ele preparou se você parar de se esconder atrás do passado que você aprendeu a aceitar. E ele revela a verdade, porque ele sabe que enquanto você não enxergar com clareza, você vai continuar voltando para os mesmos lugares, repetindo os mesmos padrões, atraindo as mesmas dores. Mas quando ele revela a verdade, quando a luz entra, o ciclo se rompe, o engano cai, a ilusão desmorona, a visão clareia, a história muda. E talvez você esteja percebendo essas verdades de forma intensa ultimamente. Talvez Deus esteja te mostrando que algumas pessoas não caminham com você para o próximo capítulo. Talvez Deus esteja te mostrando que algumas portas fechadas eram proteção. Talvez Deus esteja te mostrando que você aceitou migalhas quando Ele te preparou para banquetes. Talvez Deus esteja te mostrando que você se acostumou a pouco quando Ele te chamou para o muito. Talvez Ele esteja te mostrando que você se perdeu tentando agradar os outros, e agora Ele está te chamando de volta para agradar aquele que te criou. Talvez Ele esteja te mostrando que a sua força sempre foi maior do que você acreditou. Talvez Ele esteja te mostrando que você se acomodou no que era seguro, mas não no que era certo. Talvez Ele esteja te mostrando que você está mais perto do que imagina, mas para avançar, precisa largar pesos que você carrega há anos. Filho de Deus, a verdade dói, mas ela salva. A verdade corta, mas ela liberta. E a verdade de Deus não é acusação, é direcionamento. Não é julgamento, é restauração. Não é condenação, é convite. Porque a verdade de Deus não te afasta, ela te chama para perto. A verdade de Deus não te envergonha, ela te reposiciona. A verdade de Deus não te derruba, ela te levanta. Ele revela a verdade porque te ama e porque decidiu mudar a sua história. E quando Deus decide mudar a história de alguém, nada pode impedir. Nada pode impedir aquilo que Ele expôs, tratou e alinhou. Nada pode parar alguém que permitiu que Deus acendesse luz onde havia sombra. Nada pode derrotar alguém que decidiu encarar a verdade e ser moldado por ela. Nada pode travar alguém que escolheu ser transformado por dentro antes de ser promovido por fora. A verdade é o primeiro passo. A transformação é o segundo. A mudança externa é o terceiro. Você está vivendo o primeiro passo. Isso significa que os próximos estão a caminho. E quando Deus começa algo, Ele não abandona no meio. Ele não inicia um processo para deixar inacabado. Ele não revela a verdade para depois te perder. Ele revela a verdade para te reconstruir. E quando Ele reconstruir, Ele vai te reposicionar. E quando Ele te reposicionar, Ele vai te surpreender. E quando Ele te surpreender, você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendi por que Ele teve que me mostrar aquilo. Agora eu entendi por que teve que doer. Agora eu entendi por que Ele mexeu onde eu não queria. Agora eu entendi por que Ele iluminou o que eu escondia. Ele fez tudo isso porque estava preparando a mudança que eu pedi. E se você pode, abra seu espírito, porque eu quero orar por você. Pai, eu oro agora por este filho amado que está ouvindo esta palavra. Tu conheces cada verdade que ele tem enfrentado. Tu sabes o que ele descobriu, o que ele enxergou, o que ele percebeu, o que ele reconheceu. Tu sabes o peso dessas revelações. Então, Pai, dá força onde há fragilidade, dá coragem onde há medo, dá clareza onde há confusão, dá leveza onde houve peso. Que toda verdade revelada se torne cura, que toda luz acesa se torne liberdade, que tudo o que o Senhor expôs seja restaurado, que nada daquilo que ele viu seja motivo de vergonha, mas de transformação. Acompanha esse processo, sustenta esse coração, fortalece essa alma e prepara esse caminho, porque se o Senhor revelou a verdade, é porque a mudança já começou. Em nome de Jesus, amém. Filho amado de Deus, se esta palavra falou com você, comenta aqui embaixo: Senhor, eu aceito a verdade que me liberta. Seu comentário pode ser exatamente o que alguém precisa ler. Curta esta mensagem, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. A verdade chegou e a sua mudança está mais perto do que você imagina.